Boa noite, Natanael. Boa noite, tudo bem? Vamos começar? Vamos começar mais um episódio do Irmãos de Bereia, do canal De Bereia para o Mundo. E temos algo diferente hoje, no sentido que é uma data memorativa, né? E é uma data muito importante. Eu vou te falar, eu fiz questão de a gente parar para fazer essa reflexão, porque eu considero uma data importante. Sim. Tu queres contar para nós do que se Não. trata? Eu posso falar? E a data de hoje é uma data que faz menção a um marco na história do cristianismo, né? Sim. Nada tão importante quanto a vinda do Salvador. É lógico. Não dá pra Mas comparar. eu considero um marco porque há 507 anos atrás, né, ocorreu a Reforma Protestante. Sim. Ela tem um autor, né, que foi o pilar dessa reforma, digamos assim, né? Que foi, podes falar um pouquinho sobre essa pessoa? Martim Lutero, né? Foi o pilar, né? Ele era monge católico, né? E ele, olhando as escrituras, que só havia no latim naquele tempo, ele viu e percebeu, né, que havia uma enganação no meio deles, e viu que pela palavra que o justo viveria apenas pela fé. Não é isso, Tunel? Se me recordo, esse texto foi o texto principal, né? Quando ele leu, na verdade, eu estava lendo sobre isso, e eles mencionam, né, que esse versículo explicitamente ele bateu no coração de Lutero e causou, né, uma incomodação, né, e que o levou a começar a refletir em outros aspectos até em relação à fé, né, e ele causou uma revolução. É verdade. Eu fico pensando na situação daquela época, da forma que as pessoas viviam debaixo de um domínio, de um jugo, e este homem corajoso, de importância vital para trazer novamente a verdade do Evangelho. Eu queria dar enfoque ao que tu falou agora, sobre ele ser um homem corajoso, sabe? Até em outro momento eu conversava até contigo que existem homens nos meios cristãos hoje que, mesmo conhecendo a verdade, por medo de represálias e talvez por estar envolvidos no meio da instituição, em funções hierárquicas, né? Mesmo conhecendo a verdade, por medo de perder a posição, ou talvez de ser visto como uma oposição, né? Como um rebelde, eles preferem baixar a sua cabeça e talvez esconder essa verdade no seu interior. E eu acho terrível, porque para mim me parece omissão. E é omissão. E dentro desse tema é interessante o que o Evangelho fez, né, na vida de Lutero, no meu ver. Porque Lutero, ele não era um leigo como talvez a maioria das pessoas que seguiam a fé. A pessoa comum, eu me refiro ao cidadão comum, que não tinha acesso às escrituras, e mesmo se tivesse, a maioria das pessoas daquela época, caso você não saiba, eram pessoas iletradas, que dependiam, em sua maioria, exclusivamente que clérigos, né, homens que estudassem, que entendiam o idioma, o latim, né, que era a língua onde que a Bíblia, né, Sim. era restrita, um acesso meio que limitado. Então uma pessoa comum não tinha. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, creio eu, que fez valer aquilo que disse Jesus, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De uma forma ou de outra, a verdade bateu no coração de Lutero e trouxe luz, né? Trouxe luz. Eu acho essa reforma protestante, né,
algo muito importante, 507 anos atrás, né? Trouxe luz, trouxe liberdade, né? Interessante que, talvez você vai falar, ele traduziu o Novo Testamento, né, para a língua alemã. E uma das coisas que eu estava ainda olhando aí no YouTube é que foi dado liberdade para, depois que as pessoas lessem então, o Novo Testamento, eles pudessem ler e interpretar conforme eles estavam lendo. Sim. Não mais por uma orientação sacerdotal, porque muitas das vezes as pessoas vivem dentro de uma denominação e eles olham a palavra e não interpretam por uma ação do Espírito de Deus na vida deles, mas por uma orientação. E naquele tempo foi dada essa liberdade. Havia-se um entendimento, por isso que é importante você conhecer a história da igreja até, porque havia-se um entendimento na mente de alguns que a pessoa comum, mesmo lendo, ela não teria a capacidade de compreensão do Evangelho. Por isso também que ficou restrito esse acesso, né, às Escrituras, porque mesmo que você entendesse o idioma, mesmo que você tivesse o acesso, as pessoas recebiam uma informação de que elas jamais teriam a capacidade de compreender. Mas aqui eu fico com um alerta na minha mente, no meu coração, Luiz, porque o Evangelho, ele vai nascer ali nos apóstolos, né? Sim. Através de Jesus e através dos apóstolos, o Evangelho começa a ser pregado. Então, a reforma vai acontecer por volta do final do ano 1400, né? 1497, se não me engano. Sim. 1400 e... Deixa eu só ver a data certinha. Deixa eu ver aqui a data certinha para não falar besteira. 1517, né? Foi quando ocorreu. Onde é que Lutero prega as 95 teses, né? Diz que há uma imagem, né, de Lutero pregando, né, na porta, né? As 95 teses. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas o que eu quero focar aqui, até 1517, a gente vê o Evangelho crescendo, se propagando, né? A igreja deixou de ser perseguida largamente a partir do ano 300, quando Constantino se converte. E a igreja ganha um status, né, de religião oficial do Estado, né? Então, a partir dali, a gente vê o Evangelho ele perdendo talvez a sua essência, ao ponto de chegar no ano de 1500, nós temos, não vamos entrar em detalhes, absurdos teológicos, a esse nível, onde que uma pessoa comum, né, já não tinha acesso à palavra de Deus como fonte de alimento diário. Martinho Lutero traz uma reforma, e essa reforma ela nos alcança hoje. Se eu me lembro, acho que o senhor falou para mim uma vez de John Hus. Sim, 100 anos antes. E John Hus tem uma profecia, né? A história conta, né? Tu pode nos contar sobre isso? Ele era Hus, quer dizer ganso, né? Ele foi queimado na fogueira, né, pela igreja da época, né? Podemos dizer igreja católica. E ele disse: vocês podem matar o ganso, mas dentro de 100 anos surgirá um cisne. E esse cisne era Martinho Lutero. E realmente se cumpriu essa profecia dele, sendo morto ali por causa do testemunho de Cristo, né, da liberdade cristã. E então, eu quero dizer que antes de Martinho Lutero sempre houve homens de Deus levando, mas eles eram muitas vezes mortos, não tinham uma evidência assim nacional. Mas com Martinho Lutero, então veio a reforma protestante, que para nós é algo impactante, né? E aí com isso veio novamente só a Escritura. Meu pai aqui, Luiz, ele mencionou só as Escrituras porque existem as 5 solas, né? Que são base de ensino, mas um outro dia a gente pode abordar sobre
as solas, né? Podemos falar aí em episódios aí, cada dia sobre uma sola, mas vamos chegar aí. Hoje a nossa memoração é por causa desse dia, dessa data importante, a reforma. Sim. Como meu pai falou, e isso é importantíssimo, que Deus sempre teve, durante a história, homens tementes, homens fiéis, que mantiveram firme nos seus corações a fé. E eu vou falar para você que está ouvindo, esses homens foram perseguidos pela dita igreja. Esses homens foram mortos. Muitos deles foram queimados na fogueira, um exemplo como John Hus. Mas teve alguns que viveram reclusos, né? Que foram isolados, foram perseguidos, foram destruídos. E eu vou falar para você, foi em nome da fé. Nome da fé. Em nome da fé. E eu vou soltar o vídeo aqui, mas eu queria já deixar uma reflexão. Estamos vivendo um tempo onde a fé tem ganhado, né, muitos nomes, né, a fé dita cristã, dita evangélica. O nosso contexto aqui é Brasil, né? Somos dominados por grandes instituições, homens poderosos, né, que se apropriaram da fé no nosso país. Será que nós estamos diante da necessidade de uma nova reforma? Hoje nós temos uma coisa que eles não tinham. Nós temos a palavra disponível pela internet, celular. Também é importante uma coisa que, se você quer fazer uma reforma na sua vida, você pegar e ler a palavra de Deus, porque ela vai te trazer claridade. Não se basear apenas por uma influência humana, que muitas das vezes faz uma interpretação carnal da palavra para benefício próprio. A Bíblia alertou isso, né? Mercenários, pessoas que querem ter benefícios para si, né? Então é importante você ler a palavra, né? E se tiver alguma dúvida, primeiro perguntar para o Senhor, porque o Senhor, a espada do Espírito é a palavra de Deus, então o Senhor vai te trazer claridade. Esse fato ele é importantíssimo, né? O que o meu pai falou. E somos gratos ao bom Deus que o véu se rasgou, né? Temos acesso, né, à fonte, não precisa, você não precisa de um intermediador humano, né? Um homem que fale por você diante de Deus. É verdade. Você tem acesso livre, né, através de Jesus, né? E a palavra de Deus, né, hoje é tão acessível no nosso país ainda, né? Tão acessível. E você pode ter esse encontro com a verdade. Mas eu deixo essa reflexão no ar, hein? Será que não é tempo de uma nova reforma no nosso país? A voltarmos. Por que reforma? Eu pesquisei. Ele tem um aspecto interessante. Fala sobre voltar-se a uma essência de um verdadeiro evangelho. Como você falou, sem interesses, talvez pessoais, né? De alguns homens que querem se manter no poder. Então, às vezes nós deixamos de lado aí algumas coisas que deveriam nos prender, né? Deixar de lado alguns domínios que têm se levantado, querendo se apropriar da fé, querendo se apropriar da liberdade do cristão em Cristo, né? É verdade. Eu queria, na verdade, não ficar só em nossas palavras, porque nosso motivo aqui é de alegria, de comemoração. Sim. E vamos soltar um vídeo bem rápido que fala sobre essa reforma. Preste bem atenção, porque se você não conhece, né? Queremos agregar aí conhecimento à sua vida. Martinho Lutero foi um sacerdote católico agostiniano e professor de teologia germânico que foi figura central da Reforma Protestante. Ficando contra os conceitos da Igreja Católica, veementemente contestando a alegação de que a liberdade da punição de Deus sobre o pecado poderia ser comprada. Confrontou o vendedor de indulgências, Johann Telzel, com suas 95 teses em 1517. Sua recusa em retirar seus escritos a pedido do Papa Leão X em 1520
e do imperador Carlos V na Dieta de Worms em 1521 resultou em sua excomunhão pelo Papa e a condenação como um fora da lei pelos imperadores do Sacro Império Romano. Lutero ensinava que a salvação não se consegue apenas com boas ações, mas é um livre presente de Deus, recebida apenas pela graça através da fé em Jesus como o único redentor do pecador. Sua teologia desafiou a autoridade papal na Igreja Católica Romana, pois ele ensinava que a Bíblia é a única fonte de conhecimento divinamente revelada e opôs-se ao sacerdotalismo por considerar todos os cristãos batizados como um sacerdócio santo. Aqueles que se identificavam com os ensinamentos de Lutero eram chamados luteranos. Sua tradução da Bíblia para o alemão fez o livro mais acessível, causando um impacto gigantesco na igreja e na cultura alemã. Promoveu um desenvolvimento de uma versão padrão de língua alemã e influenciou a tradução para o inglês da Bíblia do rei James. Seus hinos influenciaram o desenvolvimento do ato de cantar em igrejas e seu casamento com Catharine von Bora estabeleceu um modelo para a prática do casamento clerical, permitindo o matrimônio de ministros protestantes. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, Saxônia, Turíngia, na Alemanha, no dia 10 de novembro de 1483. Filho de um mineiro que chegou a ser conselheiro na pequena cidade de Mansfield, foi criado em um ambiente religioso de violenta austeridade, com histórias de demônios e feiticeiros, superstições que marcaram a sua infância. Com 16 anos, Martinho Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, onde estudou artes, leis, línguas e filosofias. Com 18 anos já se tornara um brilhante aluno de advocacia, mas em 1505 decidiu entrar no mosteiro agostiniano de Erfurt e em 1507 ordenou-se e prosseguiu sua formação na Universidade de Wittenberg. Em 1511, Martinho Lutero visitou Roma e ficou chocado com a frivolidade da Cúria Romana. Em 1512 obteve o doutorado em teologia e neste mesmo ano foi eleito cônego do convento de Wittenberg. Os anos seguintes foram dedicados às atividades pastoral e ao ensino de teologia, enquanto amadurecia sua doutrina sobre a justificação pela fé. No início do século XVI, não existia um Estado nacional alemão. A região estava dividida em vários estados, governados por príncipes cuja subordinação ao imperador do Sacro Império Romano Germânico era meramente nominal. Os assuntos gerais eram tratados pela Dieta Imperial, espécie de conselho formado pelos príncipes. Os príncipes alemães não podiam dispensar a igreja, mas se tornava cada vez mais difícil viver sob a sua tutela. Todas as taxas arrecadadas pela igreja fluíam para Roma. Nos estados alemães, apesar da falta de unidade política, vários soberanos já não toleravam qualquer interferência externa em sua jurisdição. A solução seria a formação de uma igreja nacional, que remodelasse os preceitos do cristianismo. A Alemanha estava pronta para uma reforma. Em 1517, o sistema teológico de Lutero ainda não estava completo. Fazia conferências na Universidade de Wittenberg, fundada por seu amigo Frederico I, o príncipe da Saxônia. Revoltado com a exploração da ignorância popular, feita pelo Frei em nome do Papa Leão X, Lutero elaborou uma série de 95 teses contra a venda de indulgências e a fixou na porta da igreja. Entre tantos outros avisos, havia ali 2 grandes folhas de papel. Era 31 de outubro de 1517. Em pouco tempo, se tornou claro que as teses de Lutero exprimiam os sofrimentos de boa parte da população e dos príncipes que mantinham relações tensas com Roma e com o imperador.
O sucesso alcançado encorajou Lutero a enviar ao Papa um documento no qual sustentava que as indulgências não haviam sido instituídas por Cristo. O Papa ordenou a retratação de Lutero, mas este, sob a proteção do príncipe Frederico da Saxônia, recusou o pedido de retratação e deu início a uma campanha aberta dentro da própria igreja. Em 1529, Carlos V e os príncipes católicos aprovaram um decreto que aumentava a pressão dos estados católicos contra Lutero e seus seguidores. O protesto contra essa situação criou a denominação protestante. Em 1520, Lutero redigiu 3 célebres tratados que estabeleciam a base do luteranismo e o início da Reforma: a nobreza cristã da nação alemã, da servidão babilônia da Igreja e da liberdade de um cristão. Neles, Lutero desenvolveu a doutrina que afirma que a salvação do homem é feita apenas pela justificação da fé. Jejuns, peregrinações e sacramentos, ou a intercessão de padres e santos, não têm qualquer efeito para a redenção do homem. Lutero procurou estabelecer uma igreja independente, embora conservasse muitos dos elementos da doutrina católica. Alterou o cerimonial da missa e substituiu o latim pelo alemão nos serviços religiosos. Rejeitou todas as hierarquias eclesiásticas, desde os padres até o Papa. O homem comum poderia comunicar-se diretamente com Deus. Lutero renegou a interpretação oficial da Bíblia, ou seja, cada indivíduo poderia interpretar livremente as Sagradas Escrituras. Os sacerdotes obtiveram permissão para contrair o matrimônio. Dos sacramentos conservou o batismo, o matrimônio e a Eucaristia. Neste mesmo ano, Leão X promulgou uma bula em que dava 60 dias para uma completa retratação. Lutero queimou publicamente a bula papal e no ano seguinte foi excomungado pela Igreja. Em 1521, Lutero foi obrigado a se refugiar no castelo do príncipe Frederico. Ocupou-se em traduzir a Bíblia para o alemão. Em 1525, casou-se com a ex-freira Catharine von Bora, rejeitando a imposição do celibato aos clérigos. O imperador Carlos V inaugurou a Dieta Real em 22 de janeiro de 1521. Lutero foi chamado a renunciar ou confirmar seus atos, e foi-lhe outorgado um salvo-conduto para garantir-lhe o seguro deslocamento. A 16 de abril, Lutero apresentou-se diante da Dieta. Johann Eck, assistente do arcebispo de Trier, mostrou a Lutero uma mesa cheia de cópias de seus escritos e perguntou-lhe então se os livros eram seus e se ele acreditava naquilo que as obras diziam. O Lutero pediu um tempo para pensar em sua resposta, o que lhe foi concedido. Este então isolou-se em oração e depois consultou seus aliados e amigos, apresentando-se à Dieta no dia seguinte. Quando a Dieta veio a tratar do assunto, o conselheiro Eck pediu a Lutero que respondesse explicitamente a seguinte questão: Lutero, repele seus livros e os erros que ele contém? Lutero então respondeu: que se me convençam mediante testemunho das Escrituras e claros argumentos da razão, porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo a si mesmo pelos textos das Sagradas Escrituras que citei. Estou submetido à minha consciência e unido à Palavra de Deus. Por isso, não posso e nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro e nem saudável. De acordo com a tradição, Lutero então proferiu as seguintes palavras: não posso fazer outra coisa. Esta é a minha posição, que Deus me ajude. Amém. Nos dias seguintes, seguiram-se muitas conferências privadas para determinar qual o destino de Lutero. Antes que a decisão fosse tomada, Lutero abandonou Worms. Durante seu regresso a Wittenberg, desapareceu. O imperador redigiu o Edito de Worms a 25 de maio de 1521, declarando Martinho Lutero fugitivo e herege e proscrevendo suas obras. Na formulação das suas doutrinas, Lutero foi ajudado por Philipp Melanchthon, um professor grego da Universidade de Wittenberg que redigiu a Confissão de Augsburgo, que foi aceita como credo luterano. O movimento luterano teve consequências que revolucionaram a sociedade da época e abriu caminho para rebeliões políticas e sociais.
O sequestro de Lutero durante a sua viagem de regresso à Dieta de Worms foi arranjado. Frederico, o sábio, ordenou que Lutero fosse capturado por um grupo de homens mascarados a cavalo, que o levaram para o castelo de Wartburg, onde ele permaneceu por cerca de 1 ano. Deixou crescer barba e cabelos e tomou as vestes de um cavaleiro, assumindo o pseudônimo de Cavaleiro Jorge. Durante esse período do retiro forçado, Lutero traduziu o Novo Testamento do original grego para o alemão em apenas 11 semanas. Essa obra contribuiu decisivamente para a padronização do idioma alemão. A forma de protestantismo proclamado por Lutero, além da Alemanha, chegou até a Suécia, Dinamarca e aos Países Baixos. Várias doutrinas seguiram seus princípios, criando igrejas nacionais como o anglicanismo na Inglaterra, o calvinismo na Suíça, além de diversas ramificações. A própria Igreja Católica, a partir do Concílio de Trento, procederia à sua própria reforma, que ficou conhecida com o nome de Contra-Reforma. E o ex-monge agostiniano Martinho Lutero teve morte natural, embora não haja um consenso entre os seus biógrafos acerca da sua causa de morte. O historiador Franz Funk, por exemplo, escreveu em sua obra Martinho Lutero que os 2 médicos que o tinham tratado nos últimos momentos não puderam chegar a um acordo sobre a causa de sua morte, opinando um por um ataque de apoplexia e outro por uma angina pulmonar. A propósito, em 1521, por ocasião da Dieta de Worms, foi publicado pelo imperador Carlos V o Edito de Worms, pelo qual qualquer pessoa, ao menos teoricamente, estaria livre para matar Lutero sem correr risco de sofrer qualquer sanção penal. Já que pelo referido edito do imperador, Lutero foi banido do império como um fora da lei. Martinho Lutero encontra-se sepultado na igreja de Wittenberg, em Wittenberg. É isso aí, pessoal. Estamos de volta e para mim é muito enriquecedor, né? Conhecer um pouco a história, mas há uma coisa bem interessante, né? Todos que se defendem uma posição, eles tendem a sofrer a perseguição, a reclusão, às vezes porque Lutero ele tinha um amigo muito influente, né? O príncipe, né? Que acredito eu que se não fosse isso, né? Que foi providência divina, teria sido só mais um John Hus queimado na fogueira, mais um mártir. Não teria sido levado à frente a sua reforma. Mas Deus, né? Como profetizou John Hus, né? Deus levantou alguém e que gerou essa mudança. Nós fazemos questão de mencionar porque isso gerou um impacto na história. Vieram muitos avivamentos após isso, né? E Deus voltou a derramar de uma forma abundante do seu Espírito, cumprindo-se, acredito, né, as profecias do profeta Joel, né? Nos últimos dias derramarei, e da mesma forma que Pedro mencionou isso. Sim. Eu menciono isso também, né? Porque alcançou nós, né, nos nossos dias, porque vivemos esses últimos dias. Vivemos esses últimos dias. Mas acendo esse alerta, não como Lutero, mas já passamos por situações de reclusão, exclusão, né? Já sofremos isso na nossa pele, né, Luiz? Verdade. Por muitas das vezes defender uma liberdade que a fé nos dá. Em outro momento, talvez, né, mas o Luiz poderia mencionar, né, no início da sua fé, a visão que a igreja tinha em relação a alguns aspectos, né? Por exemplo, a televisão, por exemplo, a tomar um anticoncepcional. Sim. E coisas que te tiravam, né, a liberdade e até o direito de professar a tua fé com liberdade, né? Sofria a exclusão, né? Sofria muitas das vezes o isolamento no meio cristão por defender uma liberdade, uma posição. Tem algo a falar mais? Eu quero dizer que me alegra em ter
Martinho Lutero ter existido. Eu acho que essa reforma protestante, nós estamos fazendo essa homenagem a Martinho Lutero porque realmente ele trouxe um divisor de águas na história do mundo. E eu quero dizer que você talvez diga, mas o Deus escolheu. Nós somos escolhidos para ser divisores de água. Não é porque nós vamos fazer talvez o que ele fez, mas temos uma importância de ação, que podemos fazer algo, né? Aquele que pode sair, sai, né? Fazendo a obra do Senhor, levando o Evangelho. Estamos vivendo num país de muitas dificuldades, né? Muitas mensagens negativas. Eu vejo todo dia na internet coisas que são professas, e podemos ser divisor de águas, porque nós temos nascido de novo, somos nova criatura, temos a fé em Cristo. Então podemos ser divisor de água. Eu posso ser, o Natanael pode ser, qualquer cristão pode ser divisor de água neste mundo. É isso aí, chegamos ao fim de mais um episódio do Irmãos de Bereia. Fico muito feliz de ter, né, compartilhado esse momento com o Luiz, né? Para nós é uma alegria. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar, e vamos levar adiante essa mensagem. Nós fazemos nossa parte aqui, você faz a sua parte aí. Leve esse conhecimento, né, a pessoas que talvez precisem entender e ser libertos, né, através do conhecimento da palavra de Deus. Valeu, um abraço a todos. Até semana que vem. Valeu. Até semana que vem.